nessa aula a gente vai falar sobre congruência de triângulos. E eu quero começar discutindo essa palavra, congruência. Tem gente que fala igual, tem gente que fala congruente. O que está certo, o que está errado? O que significa isso? Bora ver? Para a gente compreender essa palavra congruência, eu vou começar lembrando a definição de triângulo, né? Dados três pontos não colineares, então, por exemplo, ABC, não colineares significa não alinhados, tá? Se estiverem alinhados não tem triângulo, né? Se o A estiver aqui na linha do BC não tem triângulo. Então, dados três pontos não colineares, você forma três segmentos de reta, AB, BC e CA, beleza? A união desses três, o que é a união desses três? Então, todo esse contorno azul aqui é o que a gente chama de triângulo. Essa é a definição formal. Perfeito? Muito bem. Então, o que acontece aqui? Você tem cada segmento de reta desse como sendo um conjunto de pontos, tá bom? Então, observa o seguinte, este ponto A compara com o ponto A'. Você pode dizer que é o mesmo elemento, é o mesmo ponto? Não. Esse é um ponto, mas é outro, ele está em outro lugar. Então, mesmo que o segmento AB seja do tamanho desse segmento A'B', eu não vou dizer que esses segmentos são iguais. Por quê? Porque este conjunto de pontos azuis é diferente deste conjunto de pontos laranja. Você entendeu, então? Levando o conceito a fundo, né? Quer dizer, o segmento de reta, como sendo um conjunto de pontos, são conjuntos distintos, né? Então, apesar de você falar, poxa, mas a medida desse, se eu medir aqui, deu igualzinho. Assim, a medida é igual. E nesse caso, eu digo que os segmentos AB e a linha B' são congruentes. Esse é o sentido. Eu posso pegar ele, superpor do outro, vai bater, tem a mesma medida, mas eles estão em locais diferentes. Então eles não são iguais, eles são congruentes. Ficou claro isso? Beleza? Por que faz-se tanta confusão? Inclusive, professor, às vezes, eu mesmo, às vezes você está distraído resolvendo um problema. Bom, gente, então esse segmento é igual a esse, e não é, ele é congruente. Da onde vem essa troca e por que a gente confunde? Porque na prática, no dia a dia, você não fala que as coisas são congruentes, né? Você está no supermercado com a sua mãe, ela achou lá uma promoção, comprou uma caixa de sabão em pó, né? E aí resolveu pegar mais uma e pede para você ajudar. Fala, olha, vai lá no setor e traga uma caixa igualzinha a essa. Ora, você não vai ser a chata ou o chato que vai falar, mãe, não é igualzinha, é congruente, porque é outra caixa, né? Então, beleza? A gente usa no dia a dia o igual e por isso se faz muita confusão. Então, perdoem, inclusive os professores, porque não quer dizer que ele não saiba o que está fazendo, mas é muito comum a gente usar a palavra igual. Mas eu espero que você tenha compreendido, então, o porquê desse nome e por que nós vamos usá-lo aqui, beleza? Nosso objetivo é a congruência de triângulos, ou seja, sacar se dois triângulos são congruentes. E quando é que eles são congruentes? Olha só, eles precisam ter todos os ângulos numa mesma ordem congruentes. O que significa esse A com chapéu aqui? É o nome do ângulo que tem o vértice no ponto A. Tá certo? Então, não é a medida do ângulo, aqui eu estou representando o ângulo. Então, eu vou entender o ângulo como sendo esta região de pontos determinada, né, por duas semi-retas que partem do A aqui. Então, repare que esta região, inclusive, é diferente desta outra, né? São outros pontos. Mas, se as medidas forem iguais, eu vou dizer que este ângulo A, esta região, é congruente com o ângulo A'. Então, para que os triângulos sejam congruentes, os três ângulos, na mesma ordem, ABC, olha lá, sentido horário ABC', tá certo? Tanto faz, sentido horário ou anti-horário, mas na hora de comparar tem que fazer o mesmo sentido, tá certo? Os três ângulos têm que ser congruentes e os três lados também na mesma ordem congruentes, ou seja, AB é congruente com a linha B', BC é congruente com B', C' e CA é congruente com C', A'. Se acontecer tudo isso, esses dois triângulos vão ser congruentes. Vamos simplificar a vida. Olha só, aqui eu reproduzi, acho que está na mesma posição, exato, eu tenho os dois triângulos. Percebe? O que você pode fazer, você pega um, põe no outro e se coincidirem perfeitamente, então você tem dois triângulos congruentes, tá certo? Então observa, né, por que não são iguais, né? Olha, tá aqui, continuam sendo congruentes, mas estão em regiões diferentes. Nas questões de vestibular e dos exercícios, nós vamos fazer maldade, né? Você não vai ter eles bonitinhos assim no mesmo formato, tá? A gente vai virar, ó,
e você vai ter que descobrir que eles são congruentes. Fica mais difícil, né? E a maldade maior qual é? É você pegar e torcer um desse aqui ao contrário, porque aí ele não coincide, ó. Então, nas definições, o que a gente vai estudar não funciona, porque tem que ser ordenado e você vai comparar, não deu. Mas, aí você vai lembrar que o professor avisou, fala, pera um pouquinho, vê se você virar ele, se não vai coincidir, porque pode ser que eles sejam. Não é verdade? E aí você pode matar a questão. Beleza? Ficou entendido isso, gente? Então, vamos trabalhar então em cima disso, tá? Primeiro, qual é o objetivo de você saber, o que me interessa saber que dois triângulos são congruentes? Para resolver triângulos. Ora, professor, o que é resolver triângulos? Resolver triângulo é assim, você conhece alguns elementos dele, você quer descobrir os que faltam, quer descobrir os outros, beleza? Então imagina uma situação em que você conhece todos os dados de um dos triângulos, todos os dados, eu sei tamanho de cada lado, ângulo, etc., e tem um outro triângulo que eu desconheço, conheço só uma parte dele. Se eu identificar a congruência, ou seja, se eu souber que eles são congruentes, eu, comparando com o primeiro, cujos dados eu conheço, eu vou descobrir os dados que faltam no meu. Então é mais ou menos isso que nos interessa fazer, tá bom? Antes de formalizar os casos de congruência, dando nome, etc., fazer você decorar, eu vou querer que você instintivamente saque, perceba, sinta a congruência de triângulos, tá legal? Vai facilitar muito a sua vida na hora de resolver exercício, ok? Vamos lá então. Olha só, gente, eu desenhei aqui 1, 2, 3, 4 casos, tá bom? Vamos analisar um a um. Antes de falar em congruência, olha para essa figura amarela, tá certo? E eu vou te fazer uma pergunta. Dado que eu conheço o lado AC, tá marcadinho aqui com um tracinho, tá vendo? Eu conheço esse ângulo formado com o lado BC e também conheço o BC. Então, olha só, eu conheço esse lado e conheço o ângulo formado entre os dois. Então, eu te falo assim, olha, isso aqui mede 5, esse mede 7 e o ângulo mede 30 graus. Quantos triângulos você consegue fazer com formatos diferentes? Aí você vai falar, bom, desenhei aqui, medi direitinho, abri o ângulo, medi direitinho. Não posso mexer nesse ângulo, não posso abrir nem fechar, não posso aumentar para lá nem diminuir e também não. Tá certo? Cara, você percebeu que esse triângulo está mais do que amarrado? Você percebeu que o triângulo está determinado? Você só tem uma saída, que é ligar esses dois pontos, ó. Só tem essa saída. Ah, mas professor, se eu ligasse aqui, se você ligar aqui, você diminuiu o tamanho do lado. Eu falei que eu te dei o valor do lado, não pode. Você entendeu? Ah, e se eu fosse um pouco para lá, eu estaria aumentando o lado. Então, uma vez que você conhece dois lados e conhece o ângulo formado entre esses dois lados, o triângulo está determinado. Ou seja, mesmo eu não sabendo quanto vale esse lado, mesmo eu não sabendo quanto vale este ângulo, nem este, eles estão determinados, tá certo? Se eu desenhar e medir, tá feito, eu não consigo fazer nada diferente. Tranquilo até aí? Entendeu a amarração? Ok. Muito bem. Vamos a um outro caso. Então, vou primeiro falar dessas amarrações, dessa determinação do triângulo. Olha aqui, nesse caso, eu vou te dar um lado, vou falar assim, olha, você conhece o lado AC, por exemplo, mede 8, tá bom? Você conhece o lado AC. E conhece os ângulos adjacentes ao lado AC. Adjacentes quer dizer ao lado, junto, né? Lado a lado. Então, você conhece este ângulo e esse. Não conhece esse lado, nem o outro ângulo que está faltando do seu triângulo. A mesma pergunta, quantos triângulos, né, com formatos diferentes você consegue fazer? Aí você vai pensar, bom, eu posso, né, eu vou prolongar aqui, né, olha lá, vou prolongar, posso prolongar, mas eu não posso fazer isso. Por que eu não posso fazer isso? Porque eu falei que esse ângulo você conhece, então esse aqui tem que ficar aqui. Eu só posso prolongar para lá. Ah, e esse aqui? Ah, esse aqui eu posso prolongar, sim, porque não sabe o tamanho, mas eu posso fazer isso? Não, não posso porque eu falei que você conhece esse ângulo, então também está amarrado. Ah, e sei, mas eu não posso fazer isso? E o ângulo é o mesmo? Não, porque eu falei para você que você conhece a medida do lado AC, então eu tenho que partir daqui. Moral da história. Percebeu? Né? Foi na intuição, você percebeu que só tem uma saída aqui. Você vai prolongar esse lado, vai prolongar esse lado e vai achar o vértice B que estava faltando. Não tem saída. Então você só conhecia dois ângulos, o lado entre esses dois ângulos, mas o triângulo está determinado, não dá para fazer mais de um. Muito bem, vamos lá.
Pessoal, mais um agora, o terceiro caso. Eu te dou 3 pedacinhos de madeira e falo, faça um triângulo. Quantos formatos diferentes você consegue? Esse é fácil, né? Um só. Então está determinado um lado, outro lado e outro lado. Você não conhece os valores dos ângulos. Mas na hora que você monta, é só medir, né? Não dá para... Você não consegue entortar. Lembra daquela aula em que a gente fala da estrutura rígida do triângulo? Uma vez que você fechou ali, já era. Os ângulos estão determinados. Ok? E agora um caso, talvez não vou falar difícil, mas o mais chatinho de você avaliar, que é o seguinte, olha só, eu te digo o valor de um lado, então esse lado aqui está dado, quando eu estou marcando com um tracinho, 2, estou te falando, conheço o valor, tá bom? Não te digo o valor do outro lado, está em aberto aqui, fica a teu critério, você vai fazer depois, mas eu te dou esse valor do ângulo aqui, ó. Então eu falo, olha, você tem o valor do lado, te dou uma medida, tem a medida deste ângulo, que vai encostado nesse lado, e tem a medida, não do outro, que nem era aqui, ó, né? Não do outro, mas do ângulo que está oposto ao lado AB. Oposto, é o ângulo que enxerga ele. Então, este ângulo aqui eu te dei. O que você não sabe se está mais para lá ou mais para cá. De novo a pergunta, quantos triângulos, né? Quantos tipos de triângulos diferentes você pode fazer? Eu fiz aqui um recorte, né, representando este ângulo, tá vendo? E aí a gente pode brincar um pouco. Então veja, conheço esse tamanho, não pode alterar o tamanho, o A não pode ir para lá, não pode descer, perfeito? Aqui tudo bem, eu não conheço, então eu posso aumentar isso para lá e para cá. E olha o que vai acontecer. Se esse ângulo aqui, que é oposto ao lado, ele está determinado, se eu começar aqui, ó, poderia fazer um triângulo, mas não deu a medida. Olha lá, o AB está determinado, tem que sair lá do A. Então, à medida que eu vou esticando, né, eu vou chegando para cá, ó, uma hora vai cortar o A. E é nessa hora que está determinada a posição. Então, esse ângulo me amarrou todo o meu triângulo. Eu não consigo fazer outro diferente desse. Ficou claro? Entendeu o sentido de estar determinado? Determinado quer dizer, você só tem aquele tipo de triângulo. Eu estou falando tipo porque ele poderia estar em outro lugar, né? Mas sempre com as mesmas medidas de lados, né? Sempre com as mesmas medidas de ângulos. Bora agora falar então de congruência entre os triângulos. Vamos lá? Vamos entender. Imagina a situação. Eu tenho 2 triângulos, tá? Sei que este lado aqui tem mesmo a medida desse, portanto, o enunciado, né, vai te dar essa informação, ou seja, o lado AC tem a mesma medida do A'C'. Sei que este lado aqui, o BC, tem a mesma medida do B'C', e tenho a informação de que este ângulo formado entre esses 2 lados também tem a mesma medida. Então veja, comparando esses 2 triângulos, tá certo? Esses lados aqui correspondem-se, tem a mesma medida, esses 2 também e esse ângulo também. A pergunta é, são ou não congruentes? Claro que são, né? Porque a gente já viu que o triângulo estava determinado nessa condição. Então, na hora de fazer o outro com essas mesmas medidas, vai bater um em cima do outro. Eles vão ser congruentes, tá certo? E aí a gente dá nome para isso. Qual é o nome desse caso aqui? A gente chama de lado, L, ângulo, lado. Lau, é o caso Lau. Por quê? Olha só a ordem. Lado, ângulo, lado. Lado, ângulo, lado. Então, está dado o nome ao boi. Você não precisava do nome para entender que os triângulos são congruentes, porque você já viu que só existia um tipo, então o outro tem que ser congruente, tá certo? Mas, de acordo com o que a gente viu, a gente pode afirmar que esses triângulos são congruentes. O símbolo de congruência é isso aqui, tá certo? É um sinal de igual com um tracinho a mais. E ponto, você já tem aqui o primeiro caso de congruência. Bora ver o segundo? Então vamos lá. Dados 2 triângulos, eu conheço uma das informações é que este lado aqui, conhecido, tem a mesma medida desse lá, no outro triângulo, beleza. Além disso, eu sei que este ângulo tem a mesma medida daquele lá, e que esse outro, na outra ponta do lado, tem a mesma medida, então 2 tracinhos, desse. Comparando esses 2 triângulos, como eu sei que aqui só dá para fazer um tipo, esse tipo tem que ser igual, tá certo? Olha o igual aí. Então os 2 triângulos vão ser
congruentes também, beleza? Então esse é mais um caso de congruência e a gente vai dar nome para ele. Qual é o nome? Repare, seguindo a ordem, tanto faz, né? Sentido horário, anti-horário, desde que você faça nos dois, tá certo? Eu vou ter ângulo, lado, ângulo. Então vai ser o caso que a gente chama de ala. Olha lá, eu tenho um ângulo congruente, um lado congruente na ordem, né? E outro ângulo congruente. E se isso acontecer, esses dois triângulos terão que ser congruentes. Tenho aqui então o meu segundo caso de congruência de triângulos. Ficou fácil? Bora para o terceiro. O terceiro é facinho, né? Você vai ter a informação de que esse lado é congruente com esse de baixo é congruente com esse congruente com esse, e obviamente, se o triângulo está determinado, aquele outro, você vai tirar daqui, vai encaixar exatamente em cima dele, não tem como ser diferente, tá certo? Então eles também são congruentes. E qual vai ser o nome desse caso? Tá fácil, né? São três lados com medidas iguais, então vai ser o caso LLL, tá bom? Olha aí, você deve ter estudado isso lá no ensino fundamental, né? LAO, ALA, LLL, tá certo? Só que agora a gente quis dar um toque maior para você compreender melhor o que você está fazendo, né? Isso vai facilitar na hora de resolver exercício, acredite. E agora, olha, esse aqui é a informação. Eu conheço um lado e sei que ele é congruente ao lado de um outro triângulo, lado azul, beleza. Aí eu sei que o ângulo que está encostadinho nesse lado também é congruente com esse. E que o ângulo oposto ao lado que eu conheço, ou seja, o próximo ângulo aqui, ele é congruente com o ângulo oposto que está aqui. Percebe? A gente já viu que o triângulo está amarrado, portanto, esse aqui tem que ser do mesmo tipo desse. E aí eu tenho a congruência estabelecida, esses triângulos são congruentes. E eu vou chamar esse caso de lado, olha, atenção, lado, ângulo e novamente ângulo, nessa ordem. É comum a gente botar um ozinho aqui, lado, ângulo, ângulo oposto, para mencionar que o ângulo é o oposto, não confundir com esse caso aqui, em que os dois ângulos são adjacentes. Beleza? Então, gente, está aqui, você acabou de ver os 4 casos principais, né? E com eles você mata todos os exercícios, os 4 casos de congruência de triângulos. Se você gostou, dá sua curtida, compartilha com seus amigos e também inscreva-se no canal para continuar assistindo às nossas aulas. Obrigado por sua atenção. Até a próxima aula.